É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida, nesta manhã de sexta-feira, hoje 23 de outubro, quando se celebra o Dia da Aviação e Dia do Aviador. E nós temos na história da aviação dois célebres brasileiros, Augusto Severo e Santos Dumont. Esses homens fizeram a história da aviação, tanto para o Brasil como para o mundo. E se eles estivessem vivos hoje, certamente eles estariam deslumbrados com tantas descobertas, aeronaves superpotentes que elas fazem viagens de um lado para o outro lado do mundo, fazendo travessias nos oceanos, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. Essas super aeronaves transportam 200, 300 e até 400 passageiros, como eu já tive a oportunidade de viajar numa dessas viagens, ou em uma dessas excursões a Israel. Então, estamos parabenizando a todos os profissionais, aeronautas que estão trabalhando, embora que agora, por causa dessa pandemia, muitas aeronaves estão realmente sem poder fazer operações aéreas, mas cremos que isso vai passar. Outra vez estaremos ouvindo dentro de instantes a continuidade desta série de meditações e reflexões sobre o Salmo 23. Lembrando que nós estamos repassando para vocês que não assistiram em nossa igreja, não participaram do culto deste Salmo, que nós começamos no dia 21 de junho a ministrar todo esse Salmo. E eu acredito que tem sido muito edificante, tanto para vocês quanto para mim também. Eu tenho sido ricamente abençoado através do estudo e a reflexão deste salmo. Estaremos ouvindo também ainda o cantor Adesouto ao término deste programa. Portanto, continue conosco, porque eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Fiquemos com a segunda parte desta mensagem. É por isso que Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí ele diz: a tua vara, palavra, e o teu cajado me consolam. Então, meus irmãos, nessas palavras aqui de Josué, a qual o Senhor dirigiu-se a ele, e ele descreve isso, há 5 coisas importantes que você não pode sair daqui hoje à noite, ou você que está em casa não pode esquecer. 5 coisas nessas palavras aqui de Josué capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 9. Para que realmente Josué tivesse pleno êxito, para que ele fosse bem sucedido, para que ele tivesse vitória sobre os inimigos, sobre as adversidades, sobre as enfermidades, sobre tudo que tivesse de ter pela frente, ele tinha que observar essas 5 coisas, que eu e você não podemos deixar de considerá-las. A primeira delas, falando sobre a palavra que o Senhor dirigira a Josué, é crer. Eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que confiar nessa palavra, eu tenho que acreditar no que está escrito aqui. Jonas foi engolido por um peixe enorme, um grande peixe, seja uma baleia, um tubarão. Eu tenho que crer, eu tenho que crer. Segunda coisa, obedecer. Está aqui, Josué, você tem que obedecer, andar segundo o que eu falei ao meu servo Moisés. Obedeça.
Terceira palavra, terceira coisa, não ter medo. Não temer. Há duas interpretações sobre temer: temer, medo, e temer por respeitar, por obediência, por submissão. Então, quando o Senhor falou aqui, não temais, estava fazendo essa ressalva: não tenhas medo, eu estou contigo, como fui com meu servo Moisés. A quarta palavra é meditar de dia e de noite. E aí eu quero perguntar aqui, você que está em casa, ou você que está aqui presente, quanto tempo você medita na palavra de Deus? Quantas horas você passa diante de um filme na Netflix? Quanto tempo você passa na internet navegando? Quanto tempo você gasta assistindo uma novela que vai encher sua cabeça do que não presta? Insinuando a você ser infiel ao marido, quem é casada, a trair a esposa, a roubar, a mentir, a enganar. E tem uma coisa, toda novela termina com aquela expectação, com aquela sensação de que vai acontecer no próximo capítulo, para prender a sua atenção. E você passa horas e horas assistindo essas porcarias aí, me perdoa a expressão, quando você poderia meditar de dia e de noite na palavra. Medita nela de dia e de noite. A quinta e última coisa é: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda dessa vara, ou dessa palavra. Essa palavra vara, ela tem um sentido muito importante e interessante. Quem estudou teologia, quem fez seminário, sabe do que eu estou falando. Vara, ela era uma palavra que era usada para demonstrar retidão. Retidão. No início usava-se cana. Cana que você chupa a cana ou que toma o caldo da cana. Era assim no passado. Cana. Aí você vai entender porque a Bíblia fala dos livros que foram canonizados. O cânon sagrado. Então vara significa varinha reta, régua. Do primeiro até o quarto século, nos 4 primeiros séculos, depois do último livro do Antigo Testamento, houve um silêncio em que Deus não falou, nem por palavra, nem por profeta, nem por ninguém. Houve um silêncio, eu diria que é um hiato. E durante esses 400 anos, até o quarto século, foram inseridos no cânon sagrado os livros chamados apócrifos, ou falsos, espúrios, não inspirados. Durante esse período, foram enxertados no cânon sagrado. Quando eu falo cana ou cânon sagrado ou vara, é dizendo que a palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus não tem falhas. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus não tem meio termos, ou é ou não é. Por isso que Jesus disse: a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Quem está familiarizado com esta palavra não anda com subterfúgios, não anda com falcatrua, não anda com enrolada, não anda com coisas aí que fica politicamente correto. Então, no dia 15 de abril do ano de 1546, houve um concílio de Trento, onde foi discutida a questão da canonicidade dos livros sagrados. Os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento. Esses livros apócrifos, quando a gente estuda grupos familiares, o presbítero Sebastião está lembrado, a gente fala sobre eles. É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1, Macabeu 2, e ao livro de Esther, que só tem até o versículo 3. Esse livro apócrifo chamado Esther foi inserido mais alguns
capítulos e versículos que conta da história de Susana, que não tem na Bíblia isso. Não tem na palavra de Deus. A história de Susana. De sorte, meus irmãos, que esse termo vara, que foi canonizado, fala da palavra de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam, irmã Avani. Quando a senhora está triste, abatida, qualquer um de nós, eu estou tomando a senhora como exemplo, que a senhora vai ler a palavra de Deus, ela traz consolo, ela traz conforto. Imagino eu quando a senhora sofreu esse acidente, a senhora deve ter, no começo, sentido muita falta do seu braço, mas a palavra de Deus trouxe tanto conforto, tanto consolo, que a senhora já nem lembra que perdeu o braço. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Nós precisamos de amar esse livro. Amém. Ela faz tudo com a mão, a outra mão, ela está dizendo. A tua palavra e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus é única, absoluta, infalível. Por isso que nós temos que crer no que na Septuaginta os 70 sábios fizeram a opção de consolidar os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, que são 66 livros, excluindo os chamados livros apócrifos. Então, meus irmãos, nós encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, o Senhor dizendo: se alguém lhes acrescentar qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta vara, que é a palavra de Deus, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ai daqueles que acrescentar uma vírgula a essa palavra, a essa vara de Deus. Não é essa vara aqui que eu estou, irmãos, eu estou apenas simbolicamente fazendo aqui uma ilustração. É por esta razão, meus irmãos, que nós não podemos duvidar das promessas de Deus. Aí você vai entender porque no Velho Testamento, os profetas maiores e os profetas menores, todas as vezes que eles eram usados por Deus, eles diziam: assim diz o Senhor. Vamos dizer comigo? Assim diz o Senhor. Pronto. Não tinha que perguntar mais nada. Mais nada. Eu vou contar aqui para vocês o que foi que aconteceu com um desses profetas. Aliás, a Bíblia conta a história que se tratava de um profeta idoso e um profeta jovem. E Deus havia levantado aquele profeta jovem para falar ao rei de Judá, que Deus haveria de tirar do seu poder todo o trono, iria transferi-lo para o rei Josias. E como sinal que Deus ia fazer isso, o altar onde era sacrificado os animais, a cinza quando caísse ia dividir, ia rachar aquela planície, ou aquela superfície do templo. Da mesa onde se oferecia o sacrifício. Ele ficou tão irado, tão furioso, que disse: prendei-o e que ele seja açoitado. E aí aquele profeta jovem, quando viu essa sentença, na mesma hora, o braço ou a mão do rei encolheu, e ele foi clamar:
Ah, meu Senhor, interceda por mim, para eu voltar ao normal, a minha mão. E aí Deus ouviu, ele clamou, Deus ouviu a oração, e a mão dele voltou ao normal. Quando o rei recebeu essa bênção, essa cura, pela palavra do rei, do profeta jovem, a Bíblia não diz o nome dele, diz que era um profeta moço, jovem. O que ele fez? O Senhor tinha dito a ele, disse, olha, nem coma, nem beba água, vai lá, dá o meu recado ao rei de Judá, e volte por outro caminho. Essa tinha sido a vara de Deus para o coração do profeta jovem. E ele foi embora. Só que quando ele foi saindo da cidade, um profeta velho, um profeta idoso, chegou para ele e disse, ó homem de Deus, eu vou lhe convidar para você pousar em minha casa. E você vai, inclusive, comer e beber e dormir, no outro dia você viaja. E aquele profeta moço disse, não, o Senhor me disse que é para eu ir, vim, voltar, sem beber, sem tomar água, sem me alimentar, e volte por outro caminho. Não! O profeta velho disse, o Senhor me falou que é para você ficar, comer e beber água, e no outro dia se viajar. Diz o texto que aquele profeta velho não estava fazendo outra coisa senão provando a convicção daquele jovem profeta no que Deus tinha falado para ele. Deus tinha usado a boca dele para falar ao rei de Judá. Mas aí, meus irmãos, preste atenção. O profeta jovem resolveu acreditar no profeta velho, ao invés dele ficar com a primeira palavra que foi do Senhor, não coma, não beba e volte por outro caminho. Ele fez tudo diferente. Ele deixou de acreditar na palavra vara de Deus para acreditar numa mentira. Não foi isso que os nossos pais fizeram lá no Éden? Os nossos pais fizeram exatamente isso. Deus disse, não coma nem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Pode comer de todos os frutos, mas dessa árvore não coma. E eles deram ouvido, deixaram de ouvir a vara de Deus, a palavra de Deus, e ouviram, e deram ouvidos a Satanás. O desmantelo foi até hoje. Até hoje nós estamos, Fábio, pagando um preço caro, por causa da desobediência. Sabe o que é que aconteceu com esse profeta velho? O profeta velho e o jovem que está lá no 1 Reis capítulo 13, versículo de 1 a 31, o texto é longo, eu vou ler apenas aqui um pedacinho. O profeta velho e o jovem havia profetizado contra Jeroboão, rei de Judá, que o templo que eu já falei, ia rachar, e ia cair cinza do local onde eles sacrificavam os animais. E aí, quando ele disse isso não vai acontecer, o rei Jeroboão prenda este homem. Ele foi preso no palácio, chegou lá, o rei disse, olha, vamos comer e vamos beber. Ele disse, não, ainda que você me dê todas as riquezas, eu não vou quebrar, eu não vou descumprir o que Deus já me falou. Mas um outro profeta, por ter o título de profeta, chegou para ele e o persuadiu que ele voltasse. Ele havia dito para o rei Jeroboão, ainda que me desses metade da tua casa, não iria, eu não vou desobedecer, porque assim me ordenou o Senhor, nem comerás pão, nem beberás, e nem voltarás pelo caminho por que vieste. E até aí, ele estava obedecendo a vara, a palavra de Deus. Não é essa vara aqui não, a palavra de Deus. Mas nos diz a palavra que quando ele já ia voltando, o profeta velho mandou chamá-lo, e chegou para ele e disse, olha, um anjo do Senhor me falou. Um anjo, sabe irmãos, tem tantos anjos hoje falando aí, em nome do Senhor sem ser. Tem um anjo Moroni, o anjo Moroni.
Tem tantos anjos hoje falando em nome do Senhor e Deus não disse nem uma vírgula, e as pessoas estão indo atrás dessas palavras, dessas vozes desses anjos. Um anjo do Senhor me falou, por ordem do Senhor, dizendo: pode voltar, pode ficar na minha casa, pode comer, pode beber. E ele mentiu-lhe. Ele deixou de acreditar, irmã Nalu, na verdade, na palavra. Deixou de acreditar na Torá sagrada, no livro, na palavra de Deus, e deu crédito a uma mentira, como os nossos pais lá no Éden, presbítero Israel. Sabe o que aconteceu? O profeta velho tinha mentido para ele, ele acreditou na mentira. O profeta jovem veio, comeu, bebeu e depois foi embora. Quando ele chegou no meio do caminho, um leão, uma fera, avançou contra ele e o matou. Quando a gente desobedece essa vara, que não é essa vara aqui que eu estou mostrando para vocês, mas é a palavra, pode se preparar, pode custar a sua própria vida, é caro. Porque a vara que dirige, a vara que nos dá direção, para que nós obedeçamos a Deus e a sua palavra, é a mesma vara que nos açoita. É a mesma vara que, sendo desobedecida, vem peia. Cuidado, não se desvie dos caminhos do Senhor, não deixe a casa de Deus, não se distancie de estar e permanecer na presença do Senhor. Porque essa vara, ela é como uma espada de dois gumes. A tua vara e o teu cajado me consolam. Foi por isso que Davi usou essas palavras no Salmo 23 que nós lemos. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sabia da importância da vara que ele tinha para conduzir as suas ovelhas, levá-las aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele sabia, suas ovelhinhas obedeciam a sua vara. Algumas delas, quando estavam querendo tomar um rumo diferente, ele ia lá com o cajado, que eu vou falar sobre o cajado, não vai dar tempo hoje. E aí na ponta do cajado tinha aquela voltazinha para ele pegar no pescoço da ovelhinha e trazer para o caminho. O cajado tinha a sua finalidade também. E quando a ovelha estava dando muito trabalho, querendo pinotar e sair fora, ele metia a cajadada na perninha dela, para ela ficar manquejando, para aprender a não desobedecer ao seu pastor. Então Davi tinha isso como experiência. Ele sabia como lidar com ovelhas. Espero que você, telespectador, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. É que o nosso tempo só tem a duração de 30 minutos. E eu acredito que você há de convir que nós não podemos ultrapassar desse período, desse tempo que nos tem sido concedido, tanto no YouTube, como também na TV Master, TV a cabo, canal 20. Inclusive eu faço um apelo para que vocês divulguem o nosso programa. Como eu tenho dito algumas vezes, muitas pessoas me abordam e procuram saber se o programa saiu do ar. Não, o programa continua no ar. Você pode assistir a qualquer hora do dia ou da noite pelo YouTube, ou através da TV Master, TV a cabo, canal 20. E aí você estará recebendo a palavra como ouvimos nesta manhã. Quero lembrar a todos que nessa sexta-feira, você, encerrando o programa, não pode esquecer de ir ao templo mais próximo da sua casa. E aí você, no bairro onde você mora, há uma igreja evangélica. Vá ouvir a palavra de Deus. Se você quiser nos dar a honra, o privilégio de fazer uma visita à nossa igreja, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos escola dominical às 9 horas, às 10h30, culto divino de 18 a 19h30. Às terças-feiras nós temos culto de oração de 19h30 às 20h30. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos.
muito interessante. E também esse culto, além de ser um culto presencial, também ele é transmissível. Então você pode assistir em casa também, mas esperamos que você suba ao templo. E aos sábados, atenção, o primeiro sábado do mês de novembro, o Departamento dos Soldados de Cristo estará reiniciando suas atividades. Você que quiser matricular o seu filho, adolescente, nós vamos ter os devidos cuidados como temos tido, de acordo com a vigilância sanitária recomenda, né? Asepsia das mãos, com álcool, né? A máscara de proteção facial contra esse vírus que está aí, né? E também asepsia, além das mãos, nós também fazemos a limpeza dos pés num tapete e depois enxugamos. Nós estamos fazendo tendo todos os devidos cuidados para que ninguém se sinta inseguro de subir à casa do Senhor. E eu quero lembrar que nós temos recebido visitas de pessoas com quase 100 anos de idade. É incrível isso. Mas tivemos, alguns dias atrás, uma senhora com 98 anos de idade. Estava lá no templo de manhã, na escola dominical. 98, faltando 2 aninhos para completar um centenário, não é? Então, se você quiser nos visitar, o convite está feito. Nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor Adesolto. Ao Rei dos Reis, consagrado que sou. Ao Rei dos Reis, consagrado tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua e cantarei louvores, pois Altíssimo celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, cante pra Ele com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas